Fala pessoal, tudo bem? Nessa questão, ele dá pra gente um triângulo retângulo ABC, que tem um ângulo gama marcado ali. A gente sabe que a hipotenusa desse triângulo mede 20, e ele informou pra gente que a tangente desse ângulo gama é igual a 3 quartos. Com essa informação, ele pede para você chegar na medida do cateto AB. Tem algumas maneiras diferentes de eu resolver esse problema. Eu acho que essa questão é uma boa oportunidade para a gente discutir um pouquinho esses caminhos. Talvez a ideia mais inocente que a gente tenha para resolver essa questão seja pensar que a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, então isso seria AB sobre AC, né? E se eu passo esse AC multiplicando ali para o outro lado, aí eu tenho 3 vezes AC sobre a medida 4 tem que ser igual ao AB. Então, eu tenho basicamente um sistema para montar aqui, né? Se eu chamo o cateto AC de X, aí o AB é 3 quartos do AC, então seria 3 quartos de X. E como o triângulo é retângulo, eu posso fazer o teorema de Pitágoras aqui. Né? Cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, vai ser igual a hipotenusa ao quadrado, o que vai me permitir descobrir quem é o X, né? E, consequentemente, descobrir qual que é o valor de AB, que é 3 quartos do valor que eu encontrar para o X. Seria, talvez, a primeira ideia de solução que eu teria. Dá para melhorar um pouquinho? Dá. Porque apesar dessa solução estar perfeitamente ok, ela vai te levar à resposta, mas você vai ter um trabalho algébrico um pouco chato, porque tem que mexer com letra, tem que mexer com fração, né? E considerando que você tem um tempo bem curto para você resolver cada questão de múltipla escolha no seu vestibular, se você conseguir facilitar um pouquinho o caminho até a resposta, né, reduzir o esforço algébrico que você tem na sua solução, isso te economiza tempo, né, e libera um pouco mais de minutos para você se dedicar às questões que são mais complicadas. Então, a segunda ideia que eu teria para resolver essa questão é pensar que a tangente de gama ser igual a 3 quartos significa, claro, que a razão entre a B e a C é igual a 3 quartos. E um jeito bem simples de eu descobrir medidas de AB e AC que fazem com que a razão seja igual a 3 quartos é chamar um deles de 3x e o outro deles de 4x. É bem parecido com o outro, né? De fato, dá pra gente enxergar que a razão vai ser 3 quartos, porque se eu divido 3x por 4x, se eu faço cateto oposto pelo cateto adjacente, o x corta e fica só o 3 quartos, que de fato é o valor da tangente. Certo? Mas qual que é a vantagem dessa em relação à nossa primeira solução? Não tem fração. Né? Então, quando você for fazer o Pitágoras nesse caso, você vai chegar no resultado final um pouco mais rápido. Então já é uma pequena melhora em relação à nossa primeira solução, apesar de que, né, dá para a gente melhorar um pouquinho mais com um princípio que talvez não seja uma melhora muito grande para esse exercício, mas que vai ser muito útil em exercícios que são mais complicados do que esse. Então, uma ideia muito interessante que a gente tem para discutir aqui é a seguinte: por que que a trigonometria funciona? Né? Por que que você pode aplicar essa tangente de gama? Né? Por exemplo, você tem lá os seus ângulos notáveis, cujos valores de seno, cosseno e tangente você decorou. Porque aqui, toda vez que aparece um triângulo tem ângulo de 60 graus, você pode fazer seno de 60. Porque todos os triângulos retângulos que têm um ângulo interno de 60 graus são semelhantes. Todos eles têm ângulos 30, 60 e 90, e triângulos que têm os mesmos ângulos são triângulos semelhantes. Então, sendo triângulos semelhantes, as razões entre lados dessa figura são constantes, não importa para qual dos triângulos você olhe, né? As razões entre os lados vão ser as mesmas em todos eles, que permite que você aplique, né, o seno, cosseno, tangente, que são tabelados, para aquele triângulo específico que você está olhando no exercício que você vai resolver. Então, uma ideia que eu tenho aqui é o que a gente chama de usar um triângulo auxiliar. Em vez de eu olhar especificamente para o triângulo ABC que o exercício me propôs, eu posso simplesmente tentar construir um outro triângulo que também seja um triângulo retângulo e que tenha
esse ângulo de medida gama ali. Mas um triângulo cujas medidas dos lados são conhecidas, né? E veja, se eu chamar esse triângulo de def, o jeito mais simples de todos de você chegar num triângulo que tem tangente de gama igual a 3/4, pensando de novo que a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, o jeito mais simples de imaginar um triângulo que se encaixa nessa condição é pensar que esse é o cateto oposto e esse é o cateto adjacente. Então, eu construo um triângulo que, em princípio, não tem nada a ver com o triângulo do exercício, né? É um triângulo que eu estou fazendo por fora. Estou dizendo que o triângulo do exercício tem essas medidas. Mas esse triângulo auxiliar que eu construí tem catetos 3 e 4. E aí você pode fazer a conta para Pitágoras sem depender de letras, né? Nesse caso até fácil, porque 3, 4 você já sabe que a hipotenusa é 5. Esse triângulo é bem famoso. E agora que você está olhando e sabendo que o triângulo que você está procurando é um triângulo semelhante ao triângulo 3, 4, 5, né? O triângulo da figura ele é semelhante a esse triângulo aqui. Aí fica bem mais fácil de você calcular qual é a medida do lado que falta, concorda? Porque agora você olha para o triângulo do exercício, que tem hipotenusa 20 e tem o ângulo gama aqui. E sabendo que eles são semelhantes, fica bem tranquilo de você descobrir o lado que ele quer. Porque veja, o meu triângulo tem hipotenusa igual a 5. O triângulo do exercício, que é semelhante ao meu, tem hipotenusa igual a 20. Claramente, essa hipotenusa é 4 vezes maior. Ah, tá. Então, bom, se eles são semelhantes, um dos lados é o quádruplo, todos os lados são um quádruplo. Que significa que essa medida do AB que o exercício está procurando vai ser o quádruplo desse 3, que é 12. Certo? Então, portanto, AB igual a 12. Eu gosto bastante dessa solução, né? Pelo principal motivo de que ele é um jeito muito poderoso para você, a partir da informação de uma das razões trigonométricas, conseguir descobrir as outras. Então, tipo nesse exercício, ele te deu a tangente, mas como você tinha hipotenusa, o valor que você queria usar mesmo para descobrir um dos lados do triângulo era o seno ou o cosseno, né? Que são as razões trigonométricas que usam a hipotenusa, que nesse caso era o lado que você conhecia. Então, para essas situações em que você tem uma razão trigonométrica, mas na verdade você precisava de outra, é um jeito muito, muito eficiente de você passar de uma para outra, né? Você usa esse triângulo auxiliar, você constrói o triângulo com base na razão trigonométrica que o exercício te deu, e aí nesse caso, a gente montou o 3 e o 4, descobriu que a hipotenusa é 5. Se eu precisasse achar o seno, achar o cosseno de gama, era bem simples. Porque o seno de gama vai ser 3/5 cateto oposto sobre hipotenusa no meu triângulo, né? Com medidas que já são conhecidas. Cosseno de gama seria cateto adjacente 4 sobre hipotenusa 5. Então eu tenho um jeito muito eficiente para a gente chegar numa razão trigonométrica a partir da outra. Eu sei que na trigonometria você tem a relação fundamental, todas essas coisas, mas a ideia do triângulo auxiliar às vezes é mais rápido de você fazer a conta do que você usar a relação fundamental, né? Porque a relação fundamental sempre tem fração, por exemplo, né? Seno e cosseno sempre são valores que são no máximo iguais a 1. Então, frequentemente você lida com frações. E quando você escolhe o seu triângulo auxiliar, já que você vai escolher os lados do triângulo, você consegue evitar o uso de fração, o que deixa as suas contas um pouquinho mais rápidas, tá bom? Espero que você tenha achado essa ideia proveitosa e que ela venha te ajudar. E a gente se vê numa próxima resolução. Tchau!